Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui de matemática para concursos, hoje com um assunto sobre funções, né? Nessa aula eu pretendo explicar para você e te introduzir nesse mundo das funções, desde o que é, como é o domínio, a imagem, como se funciona a questão de entrada e saída de um valor e as relações entre grandezas que envolvem as funções. E depois ainda falando sobre a função do primeiro grau, a função afim. Em um outro vídeo nós vamos estar tratando sim sobre exercícios específicos na diversas bancas de concurso, onde você precisa estar atento, principalmente nessa parte introdutória, tá? Então, para começo de conversa, vamos entender o que é uma função. Bom, a função, pelo nome, né, como o nome já diz, é quando você tem uma certa grandeza que ela depende exclusivamente de uma outra. Como assim? À medida que eu coloco valores para uma grandeza 1, ela vai me gerar, né, gerar uma imagem, que a gente vai chamar disso, vai me gerar uma devolutiva em uma outra grandeza ou até mesmo na própria grandeza, tá bom? Então, dando uma explicada, nós vamos ter valores de entrada e de saída, tá? Então, observa aqui essa sequência aqui que eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó. 0, 1, 2 e 3. Vamos dizer que eu vou relacionar essas grandezas aí dessa sequência numérica aí com esses valores aqui, ó. O 2, o 3, o 4 e o 5. E vamos dizer que para cada um desses valores aqui, ó, da entrada, vai me gerar uma saída, tá bom? Vou colocar aqui, ó, um relacionado com o 2, um relacionado com o 3, o 2 com o 4 e o 3 com o 5. Se você observar, existe um padrão relacionado aí, ó. Para cada número da grandeza número 1 aí, se adicionarmos mais 2, ela vai gerar o resultado ali na grandeza 2, tá bom? Isso é chamado de função. É quando você determina uma lei de formação, nesse caso bem algébrica, tá? Vai envolver letras, em que você consegue montar esse padrão. Então, para cada número ali, ó, de 0, 1, 2, 3, ele gerou um valor na outra grandeza, tá? Essa grandeza número 1, normalmente nós chamamos de domínio, tá? É o domínio da imagem. E o resultado é chamado de imagem. Pode acontecer de que valores do domínio encontrem lá a sua imagem, mas no meio do segundo conjunto podem haver valores que não foram relacionados, né? Por exemplo, aqui você não vai ver o número 1, né? Então, o número 1, esses que não são relacionados, junto com a imagem, são chamados de contradomínio, tá? Explicando por um outro ponto de vista, né, o domínio é os seus domínios, é da onde parte a sua função. E aonde ela chega é o contradomínio, mas nem todo mundo precisa estar sendo selecionado. O importante é que cada elemento do domínio, da entrada, encontre uma saída, tá bem? E isso a gente relaciona por meio de uma lei de formação. Então, por exemplo, vamos dizer, essa lei de formação aí será de somar mais 2, não é assim? Então, se o domínio for todos os números reais, tá? Vou colocar aqui, ó, chamado de x, são os valores de x. Se x pertencer a todos os reais, todos os valores reais, vamos relacionar aqui essa função, tá? Essa função vai ser assim, função de x, é como normalmente nós notamos, né? Escrevemos a função f de x, ou simplesmente y, será x mais 2. Então, para todos os valores que eu colocar ali no lugar do x, ele vai me gerar um resultado somado mais 2, tá bom? Então, exemplo, se eu quiser saber aqui o f de 10, f de 10 significa o quê? A função quando o x é 10. Qual é a função? Qual é o resultado? Qual é a saída, né? O retorno dessa função quando ela for 10? É só trocar o x por 10, né? 10 mais 2, nós vamos ter aí o resultado 12. Tá? Então, o 10 vai estar ligado no 12. O resultado para o 10 é o 12. E se formos assim falar da função f de 50? Seguindo essa função f de x, vai ser 50 mais 2. E aí nós vamos ter o 52 como o nosso retorno, né? Nossa saída para essa função. Não sei se está dando para compreender, mas é isso. A função é quando você justamente tem um valor de entrada e ao colocar esse valor de entrada, ele vai me gerar um valor de saída, tá? Respeitando a lei de formação, que é a regra, né? É ela que vai determinar o que vai acontecer com o teu número.
tudo bem? Mas também podemos acontecer o contrário, né? Ele quer saber, por exemplo, vou te dar aqui uma outra função, chamar ela de g, g de x. E aí eu vou colocar aqui em tela cheia para você ver, para minha câmera não atrapalhar tanto, tá? Ó, digamos que uma função g de x seja x, melhor, 2x, tá bom? 2x, isso significa que é 2 vezes o valor do x, tá bom? E aí eu quero saber que x é necessário para que eu possa ter um retorno, né? Um resultado, para que g de x seja 30. Bom, nós precisamos descobrir o seguinte, pegamos a função ali, ó, 2x, e igualamos a esse 30, porque aí nós queremos saber que valores são possíveis para x, para que o resultado seja 30. E aí vira uma equação do primeiro grau, né? Basta deixar o x sozinho, passar o 2 aqui, ó, dividindo, porque ele está multiplicando. 30 dividido para 2 vai dar 15. Em outras palavras, é como se a gente estivesse se perguntando que número vezes 2 dá 30. E é o 15. 15 é o único valor possível para que essa g de x seja igual a 30. Tudo bem? Então pode ser perguntado esses dois tipos de questão, onde ele te dá um valor para colocar no lugar de x, ou então ele te diz já o resultado, né, o valor de saída, e quer saber qual foi a entrada necessária para que essa saída aparecesse. Tudo bem? Voltando aqui para minha câmera, vamos entender então o que é domínio em imagem. Domínio, gente, vai ser todos os valores possíveis para x, tá? X possíveis. E eu falo x possíveis porque algumas questões eles perguntam qual é o domínio daquela determinada função. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a função f de x sendo 3x mais 1. Quais são os valores possíveis para x aqui? Todos os números reais, provavelmente. Normalmente a questão vai falar aí de R em R, é só uma notação para dizer que a entrada está nos reais e a saída também pode ser qualquer número real. Por quê? Eu colocando qualquer número aí, inteiro, positivo, negativo, fração, decimal, ele vai me gerar um resultado que também pode ser positivo, negativo, fração ou decimal. Tudo bem? E nós estamos falando aí de todos os tipos de conjuntos numéricos, tá bom? Agora tem funções que elas têm algumas restrições. Por exemplo, eu vou colocar aqui um h de x igual a, vamos dizer assim, x mais 1 sobre x. Olha só, se fosse só a parte de cima, poderia aparecer todos os números reais aí no lugar desse x. Mas por causa desse valor, o x embaixo, uma fração ela não pode ter o denominador igual a zero. Ou seja, isso aqui embaixo tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque dividir uma coisa por zero pode assumir qualquer resposta. Concorda comigo? Ó? Imagina, 5 dividido para zero. Qual a resposta? Pensa aí. Pode ser qualquer uma, né? Se eu colocar aqui até 3, 3 vezes 0 dá 0 e ainda continua sobrando 5. Ou seja, eu não consigo dividir, eu não consigo realizar uma divisão, ou seja, o resultado não é um número real, tá bom? Então, veja, nessa função h aqui, se eu for denotar aqui qual é o domínio dessa função, né? Ó, vou botar aqui, ó, domínio de h de x. O domínio de h de x será o seguinte, ó, x ele pertence sim aos reais, mas a gente tem que colocar a restrição, tá? A gente coloca aqui uma barrinha chamada tal que x tem que ser diferente de zero, porque ali embaixo ele é diferente, não pode ser zero. Qualquer coisa dividido por zero não dá uma incoerência matemática. Vou dar outro exemplo aqui dessas com fração também, tá? Vamos chamar agora uma função chamada p de x. E agora, nessa fração, eu vou colocar mais valores aqui embaixo, certo? Vamos dizer que aqui em cima continue sendo x mais 1, só que aqui embaixo eu vou colocar x mais 5, tá certo? Bom, vamos descobrir então o domínio de P. Domínio de P. O domínio de P, nós temos que olhar pela restrição, tá? Para saber determinar qual é a função, qual é o domínio de uma função, a gente olha o que é que não pode, né? O que é que não pode? O que não pode é que essa parte aqui de baixo seja igual a zero, tá? Então, isso aqui tem que ser diferente de zero. Vamos escrever isso aqui, ó.
x mais 5 tem que ser diferente de zero. E aí a gente trabalha como se fosse uma função, tá? Uma função não, uma equação do primeiro grau nesse caso. Vai passar o 5 para lá, ele vai virar menos 5. Então, x é diferente de menos 5. E é isso. Nós acabamos de descobrir qual é a restrição para essa função. X tem que ser diferente de menos 5. Pode ser qualquer outro número inteiro, racional, decimal, mas não pode ser menos 5. Por quê? Porque quando ficar menos 5 mais 5, vai dar igual a zero. E é o que a gente não quer, é que ali embaixo fique um zero. Tudo bem? Então, quando pergunta-se qual o domínio de uma função, é só você dizer que ele realmente pertence aos reais, mas tem algumas restrições dependendo da função. Mais uma que pode ter restrições, tá? Eu vou colocar aqui do lado, tá? Vou afastar um pouquinho aqui. Isso. Vamos supor aqui uma função chamada, já falei f, g, h. Vamos chamar aqui de j, tá? J de x. Essa função aqui eu vou colocar como assim, ó, raiz de x. Bem simples, é uma raiz quadrada de um valor x. Eu vou colocar como entrada, né, esses valores de x, 0, 1, 2, 3, e ele vai me gerar um resultado, não é? Mesmo que esse resultado às vezes não seja exato, porque algumas raízes quadradas não são exatas. Mas veja só, qual a restrição para um radical? A restrição para um radical é que se ele for um radical de índice par, como por exemplo aí o quadrado, elevado, se for uma raiz quarta, raiz sexta, a mais comum é a raiz quadrada mesmo, índice 2, né? Nós não podemos ter valores aqui dentro que sejam negativos, tá? Esse x aqui, ó, tem que ser menor do que, tem que ser maior do que zero, tá? Inclusive pode ser o zero também, aí a gente usa maior ou igual, com um tracinho assim embaixo. Então os valores ali dentro da raiz tem que ser maior do que zero, tá bom? Então para eu dizer qual o domínio dessa função, ó, vou colocar aqui o domínio. O domínio vai ser o seguinte, ó, x pode pertencer sim aos reais, tal que, né, eu coloco assim entre chaves, tal que esse x tem que ser maior ou igual a zero. Porque se ele for menor do que zero, ou seja, negativo, nós não temos como fazer uma raiz quadrada de um número negativo. Pensa só, que número vezes ele mesmo dá um número negativo? Mesmo que eu faça assim, ó, menos 2 vezes menos 2, o famoso menos com menos vai dar mais, não é isso? Então não tem como eu colocar um par de números idênticos que multiplicados dê um valor negativo, tá? Vai dar um valor sempre positivo. Então em índices expoentes pares, a restrição é essa. Dentro ali da raiz não pode resultar em um número negativo, tá certo? Então isso são maneiras de determinar o domínio de funções. É só ir pelo ponto fraco. O que é que não pode acontecer naquela expressão ali, caso eu troque o valor de x por alguma coisa. Tudo bem? Já a imagem tem esse nome, inclusive, porque o valor de retorno, né, da função, o resultado delas, vão gerar pontos no plano cartesiano, e a gente vai falar isso já já na parte dos gráficos. Tudo bem? Vamos então para variáveis incógnitas. Isso é quando nós temos perguntas diferentes relacionadas à mesma função. Então, por exemplo, vamos dizer que a função, vou falar um pouquinho assim, bem por alto, uma função que seja de segundo grau, tá? Ou seja, o expoente tem 1, 2. Então, digamos que f de x seja x ao quadrado mais 1, por exemplo. E aí nós vamos colocar aqui uns valores de entrada, tá? Se perguntar assim, qual vai ser o valor, né, de saída, o resultado, caso x seja, ó, f de 2, f de 3 e f de 0. Vou colocar esses três. E aí no final, eu já vi questões também de concurso que perguntam assim, qual é o valor de f de 2 mais f de 3 dividido por f de 0. E aí normalmente a pessoa entra em desespero. Meu Deus, o que é que faz? Vou colocar aqui em tela cheia para você, tá? Vamos lá. Primeiro você tem que calcular um de cada vez. Quanto é que dá a função quando x é 2? Quanto é que dá a função quando x é 3? E quanto é que dá a função quando x é 0? Então vamos substituir. Ó, no lugar de x eu vou colocar 2 aqui. Ó. 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado vai dar 4. Com mais 1 vai dar 5. Agora quando x for 3, vai ficar 3 ao quadrado com mais 1.
3 ao quadrado é 9, com mais 1 vai dar 10. E agora com x sendo 0. 0 elevado ao quadrado mais 1. 0 elevado ao quadrado é 0, né? 0 vezes 0. Mais 1 fica 1. E agora sim que eu já sei os resultados de f de 2, f de 3 e f de 0, a gente vai colocar na expressão que foi solicitada na questão. Que vai ser o seguinte, o f de 2 é 5, o f de 3 é 10 e o f de 0 é 1. 5 com mais 10 vai dar 15. E o 1 aqui embaixo ele só vai representar um número inteiro. Então a resposta será 15 mesmo. Certinho? Então veja, podem perguntar dessas formas. Isso a gente está tratando o x como sendo uma variável. Variável significa isso. Quando aquele x ele vai mudar ao longo de um tempo, ao longo daquela grandeza que está sendo estabelecida. Tudo bem? E várias expressões podem ser feitas diante disso. Como eu coloquei um aí, né? f de 2 mais f de 3 sobre f de 0. Pode ser com vezes, com dividir, com várias questões onde você tem que calcular separadamente e depois substituir aí no que foi solicitado, tá certo? Agora também pode ser perguntado o seguinte, né? Vou apagar aqui para mostrar a você. Vamos dizer então que a função de um determinado preço, certo? De um produto seja dado assim, ó. Vou colocar aqui, ó, P de x. Vamos dizer que seja assim, 2x mais 5, tá certo? Um produto, o valor dele depende disso daí. Vamos dizer que o x seja, vamos dizer, quantos litros daquele produto, tá? Litros. Certo? Eu colocando x aqui, mas pode ser qualquer letra também, tá bom? 2 vezes x, né? Ou seja, a quantidade de litros daquele produto com mais R$5 que é fixo, vamos dizer, de uma embalagem, tá bom? Então vamos lá. A pergunta que pode ser feita, pergunta A. Vamos dizer assim, ó, se eu comprar 12 litros desse produto, quanto eu vou pagar, né? Qual será o meu P de x, né? Qual vai ser o valor do pagamento? É só a gente substituir o x por 12, já que 12 são litros. Então é só trocar, ó, 2 vezes 12, porque toda vez que tem uma letrinha e um número grudado, é vezes, mais 5. Aí vamos lá, 2 vezes 12 vai dar 24. Com mais 5 vai dar 29. Então eu vou pagar R$29 por esse produto. Uma outra pergunta que pode ser feita, pergunta B, é o seguinte: se por acaso a gente pagar aí R$50, tá? Vamos colocar assim, R$50 foi o pagamento, certo? Esse é o meu P. Isso vai estar tudo em forma de texto na questão, tá? Qual será o valor em litros que eu consumi, que eu comprei desse produto, sabendo que lá na hora do caixa deu R$50? Vai dar o seguinte, ó, vou dar um pouquinho mais de zoom para a gente fazer aqui esse cálculo mais separadamente, ó. Então, no caso, eu vou colocar no lugar do P de x aqui o 50. Então, minha função, que é 2x mais 5, vai ter como resultado o 50. É a saída, né? A imagem da minha função. E aí a gente tem o quê? Uma equação do primeiro grau. É só deixar a letra isolada e passar todo mundo para o outro lado, trocando a sua operação, tá bom? Então, 2x mais 5 vai para lá, vai virar menos 5. Então, 2x é 50 menos 5. 2x equivale a 45. Agora, para saber o valor de x sozinho, eu passo o 2 ali dividindo. Ó. 45 dividido para 2. A metade de 40 é 20 e a metade de 5 é 2,50. Né? Então, fica aqui, ó, 22,50. Ou seja, foi 22,5 litros que foram comprados para que o resultado, né, a saída dessa função, lembra daquela história lá? Há uma entrada, o valor de entrada, e ele gera um valor de saída. Né? O valor de entrada perguntado aqui é 22,5. Tudo bem? Então, quando você tem um valor que ele te oferece para x, é só substituir e fazer a expressão. Agora, quando ele te já dá um resultado e pergunta qual foi o x usado, pode aparecer uma equação de primeiro grau, de segundo grau, uma equação exponencial e assim sucessivamente. Depende, lógico, do edital do teu concurso. Tudo bem?
Então, quando você está perguntando qual é o resultado, qual é a função, né, o valor da função, então nós estamos tratando o x como variável. Agora, quando ele está te perguntando qual foi o x usado para determinado resultado, né, o resultado é o x que a gente quer, ele é uma incógnita. Esse é só o nome separado. Então, variável e incógnita, a diferença é essa, tá bom? Vamos prosseguir? Vamos falar então da equação e função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela sempre tem uma certa estrutura. E nós vamos falar justamente da função afim já já. A estrutura da função, vamos chamar assim, ó, f de x, é sempre a vezes um x. E às vezes ele pode ter outros valores, mas esses outros valores são valores independentes. Quem é esse a, Gutierre? Esse a são números reais, são números. E esses números, né, quando a gente coloca A, B, C, a gente chama isso de coeficientes, tá? São os coeficientes da função. E esse é da função do primeiro grau, o A é o determinante para que a função seja crescente ou decrescente, ou seja, todos os valores que você vai colocando, à medida que aumenta o x, a função vai crescendo. Agora, uma função decrescente é que à medida que você vai trocando os valores de x, ela vai diminuindo o seu resultado, né? É o inversamente proporcional lá da proporção, tudo bem? Lá da regra de 3, por exemplo. Já a função afim é quando ela, além de ter, vou colocar aqui, f de x, além de ter esse valor a, ele é somado um valor b, que a gente chama de valor fixo ou independente. Vou colocar aqui, ó, valor independente. E a gente identifica ele principalmente quando você tem valores que fala lá, ó, uma taxa fixa, uma parte fixa que não muda, né? Independente. Pode ser chamado também de, além da palavra independente, pode ser chamado de fixo, pode ser chamado de invariável, né? Ou seja, não muda, né? Vou colocar aqui entre aspas, é o valor que não muda. Já o valor que fica ali junto do A, a gente chama ele de dependente, certo? Esse é o contrário. Ele depende. Depende de quem? Depende do valor que está grudado com ele, que é o x. Então, ele é dependente. Ou pode ser chamado de variável, tá? Variável. Porque ele depende do x. Dependendo do valor que você coloca ali para o x, ele vai resultar em algo diferente, que ele está multiplicando, né? E a multiplicação, ela causa essa mudança. Então, vou te dar aqui um exemplo de como identificar, como é que a gente monta, né, a função. Porque, às vezes, resolver, você até desenrola, está conseguindo resolver equações do primeiro grau, mas funções, como é que a gente descobre qual é a função só pelo texto. Então, vou te dar um exemplo aqui, não está escrito aqui totalmente, mas vamos supor o seguinte, que uma loja, tá? Uma loja de chocolates, né, no maior estilo aí de bombons e trufas, ela vende uma caixa, certo? Que possui um preço fixo. Tem um preço fixo por causa da embalagem, certo? Preço fixo da embalagem, que é igual sempre. Ou seja, não muda. Esse preço fixo eu vou chamar aqui de R$ 2,50, certo? É o valor que vai ser por causa da embalagem. Mas vai haver também um preço variável, né? Um valor dependente, algo que precisa de uma dependência, que é o quê? É o valor do bombom, tá? Vamos dizer que numa caixa, nessa caixa cabem 6 bombons, né? Em uma caixa cabem 6 bombons. E que o que varia, né, o que muda é o sabor desse bombom, né, o valor de cada bombom. Digamos que o valor do bombom de uva seja assim, o bombom de ameixa, o bombom de morango, o bombom de coco. Então, cada um vai ter um valor diferente, tá, por causa do ingrediente. Então, veja, para montar essa função, a gente pode chamar assim, ó, de caixa, C de caixa, tá? O valor da caixa vai depender dos bombons, que podem ser X. E aí nós temos o seguinte, ó, é a função afim agora, né? Ó, 6 bombons, ó, 6 vezes x, porque aí o meu x aqui é justamente
o bombom, né, dependendo de qual é o preço do bombom que vai ser colocado nessa caixa, ele vai mudar o seu valor, tá? Então são 6, tem que ser multiplicado por 6, mais o valor fixo da caixa, 2,50. E aí eu vou te chamar a atenção para isso, porque ó, aqui nós temos o A e aqui é o B. O valor fixo fica sem letra nenhuma grudado, e o valor variável, né, os 6 bombons, você acompanha uma letra que fique grudadinha, multiplicando. E eu digo isso porque nas alternativas podem aparecer diversas, entendeu? Pode aparecer, por exemplo, a letra A sendo assim, ó, 6 mais x mais 2,5. Pode acontecer assim. Pode aparecer uma letra B perguntando assim, ó, 2,5 grudado no x mais o 6. Pode aparecer também apenas o valor 6x e esquecer da parte fixa, tá certo? Então, a estrutura da função do primeiro grau é que, além de que os expoentes, né, das letras no máximo são 1, não aparecem, né? O elevado sempre a 1, por isso primeiro grau e função afim, e que ela tem essa estrutura, uma parte que é variável, grudadinha numa letra, e uma parte que é fixa, que não tem letra nenhuma grudada e ela pode estar lá somando ou até subtraindo também. Vou te dar mais um exemplo aqui, ó. Digamos que uma caixa d'água, tá? Um exemplo da caixa d'água. Caixa d'água. E digamos que essa caixa d'água ela tem um valor inicial, tá certo? Que é um outro nome também para esse valor fixo, né? Um valor inicial, né? Uma quantidade de 3.000 litros, certo? Então, 3.000 litros é o valor do início, né? Ela cheia. Tá certo? E vamos dizer que ela tem um vazamento. E esse vazamento foi constatado que é de, vamos colocar aqui assim, vamos dizer que o vazamento seja de 3 litros por hora. 3 litros por hora. Aí vamos fazer agora, formular algumas perguntas para entender sobre essa situação e que função é. Vamos dizer que uma pergunta seja a seguinte: qual é a função, né? Qual a função que determina, ou qual a expressão que determina essa situação? Tá? Então, qual a função? Nós temos que determinar o quê? O valor fixo e o valor variável, né? O que é fixo? A caixa d'água cheia. A caixa d'água não vai mudar de formato ou de tamanho de uma hora para outra. Então, no meu valor fixo, né, aquele valor B separado, ó, na minha estrutura, eu vou colocar ela aqui, ó, f de x igual a ax mais b. O meu B será 3.000, certo? O meu B será 3.000, que é o valor inicial daquela coisa. E o valor variável? O valor variável é esse aqui, ó, 3 litros por hora. Porque ele depende do tempo. À medida que o tempo passa, esse valor vai aumentando. E aí vai ficar um 3x aqui. Ou a gente pode até colocar um h de hora para ficar mais parecido com a nossa situação, né? Então vamos supor aqui que vai ficar aqui, ó, 3h mais 3.000. Só que tem um detalhe. Não é um vazamento? Essa caixa d'água ela não está aumentando a sua capacidade. Ela está perdendo água. Então, se ela está perdendo, eu vou colocar um menos aqui, ó, menos 3H. Então, minha função, vamos dizer assim, a função do vazamento, tá? O vazamento em função do tempo, que é em horas, será menos 3H mais 3.000. E aí ele pode também estar reorganizado essa parte, tá? A gente também pode colocar a função dessa forma, ó. Trocar aqui de ordem, colocar o 3.000 primeiro, menos 3H. É uma maneira também de ser apresentada nas alternativas ou em qualquer outro formato, tá bom? Porque a ordem ali de uma soma não altera o seu resultado, resguardando aí apenas os seus sinais, tudo bom? Se concentra, é de se coçar. Não, aqui não. Tchau. Tchau. Bora. Tchau. Vai pra lá. Uma segunda pergunta aqui para essa mesma situação pode ser o seguinte, ó. Uma pergunta B. Vamos supor então que ele pergunte o seguinte:
após 6 horas de vazamento, certo? Eu quero saber quanto de água foi vazado, tá? Qual é o vazamento total após 6 horas. Então, eu vou trocar esse 6 por quem? Pelo H. Então, eu vou pegar aqui essa minha função final aqui e vou trocar o H por 6. Ó. 3.000 menos 3 vezes H, tá? Em vez do H, eu vou colocar aqui um 6. E aí, nós vamos saber o que? Qual é o valor do vazamento, tá? Então, o valor do vazamento será 3.000 menos. Lembre-se de fazer a multiplicação primeiro, porque em ordem de prioridade, ela tem que acontecer primeiro, né? Então, 3 vezes 6 dá 18. Sinais diferentes, vai ficar menos, tá? Então, menos 18 litros. Então, vai perder 18 litros nessas 6 horas. Então, a gente colocando aqui, ó, subtraindo, né? Se a gente só subtraísse 20, daria 2.980. Mas ainda tem 2 ainda para acrescentar. Então, dá 2.982. Tudo bem? Então, subtraído daí, nós sabemos então agora quanto tem nessa caixa d'água após 6 horas. Agora ele também pode perguntar o seguinte, né? Vamos colocar aqui, ó, pergunta C, para a gente aproveitar a mesma situação. Supondo que vazaram 600 litros, a pergunta é quanto tempo, ou H, né? Quantas horas se passaram para ter vazado tudo isso? Então, nesse caso, eu vou trocar agora os 600 pelo V, tá? Pelo V de H, ou V de X, ou F de X, porque o resultado será 600. Então, pegando a minha função novamente, ó, 3.000 menos 3H será igual a 600, né? O valor de retorno é 600. Então, qual é a pergunta? Qual é o valor de entrada, né? Que H foi necessário para que isso acontecesse? Então, vamos aí fazer uma equação do primeiro grau, né? Eu vou passar esse 3.000 para lá, ou então a gente pode passar o menos 3H para ele ficar positivo, né? Fica até mais interessante. Dando um Ctrl Z aqui. Então, ó, passando o 3H, tá bom? Passando o 3H para o lado direito, ele vai ficar positivo. Ficando assim, ó, 3.000 será igual a 60 mais 3H. Esse 60 está no lugar errado, né? Então, a gente vai jogar ele para o lado esquerdo aqui. A intenção é deixar só o H sozinho e positivo, tá bom? 60 passa para lá. 3.000 menos 60. 60 não, 600, né? Perdão. 3.000 menos 600 é igual a 3H. 3.000 menos 600 vai dar 2.400. Igual a 3H. Agora é só passar o 3 dividindo, né? H será 2.400 dividido por 3. Eu sei que 24 dividido para 3 dá 8. Então, com aqueles dois zeros, foram 800 horas de vazamento, tá certo? Então, nessa situação aqui, era necessário uma entrada de 800 para resultar em um valor de 600 litros de vazamento, tá bom? 800 horas. Pode, aqui a questão falha aqui em dias também, né? Em vez de colocar em horas, colocar em dias. Então, para isso, a gente tem que aqui dividir isso aqui por 24 e assim, sabendo porque a cada 24 horas nós formamos um dia, tudo bem? Então, veja, com a mesma situação aqui, eu fiz 3 tipos de pergunta que podem aparecer, tá? Ele pode perguntar qual é a função, ele pode perguntar, dado um valor para a incógnita, qual é o resultado, e ele pode dizer um resultado perguntando qual foi o valor de entrada, né? Fazendo aí uma equação do primeiro grau, tá bem? Continuando. Vamos falar então como é que funciona o gráfico da função afim. Isso porque eu já vi questões de alguns concursos perguntando, principalmente também em vestibulares, acontece também, onde você tem uma função e ele pergunta um gráfico. E quando ele tem um gráfico, né, e ele te pede a expressão. Como é que a gente sabe isso na função afim? Bom, voltando à nossa estrutura, f de x é igual a ax mais b. Como eu te falei, para cada valor de entrada vai ter um resultado, né? Um valor de saída. Então, para cada valor de x, ele vai resultar em um valor que a gente chama de y. Tá? Isso porque nós temos o plano cartesiano.
Vou colocar aqui, ó, ele para você, ó. Assumir aqui uma forma e colocar aqui, ó, x e y como sendo nosso aqui, ó, nosso plano cartesiano. E com esse plano aqui, eu vou colocar aqui algumas dessas funções, tá? Vamos assumir então uma função aqui f de x igual a x mais 2. Bom, a maneira mais rápida e fácil para você saber disso daí, né, pode ser que você ainda lembre de algumas coisas lá da escola, que tinha que se fazer uma tabela, e aí na tabela você colocava alguns valores de x, e aí via qual era o valor de resultado, o valor de saída, para marcar no gráfico. Eu vou fazer isso de uma maneira mais fácil, tá? Deixa eu milimetrar aqui o meu gráfico. 1, 2, 3, 4, tá certo? 1, 2, 3 e 4. Mesma coisa para cima, tá? Como eu estou colocando aqui metade como unidade, né? Então vai ficar mais ou menos assim. Aqui também, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para baixo também, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Para essa função, observe bem o seguinte. O valor fixo, aquele meu valor B, ele me dá diretamente onde o meu gráfico vai passar no eixo Y. O eixo Y é o eixo vertical e o eixo X é o eixo horizontal. Lógico, a questão de concurso não vai pedir para você desenhar um gráfico, mas pode ser que ele coloque lá as alternativas para que você marque qual delas corresponde ao gráfico correto. O gráfico que corresponde a essa função x mais 2. Tá? Então, ó, de cara eu já vou marcar um ponto aqui. Vou colocar aqui de uma outra cor para que a gente possa ver, de vermelho. Eu vou marcar aqui, ó, no 2 positivo, ó, um ponto, tá certo? Porque diretamente o valor fixo é o valor que vai ser cortado no eixo Y. E pronto, marca um ponto lá. Você vai olhar isso daí, observar lá nas alternativas qual deles passa pelo 2 aqui do eixo Y. E como é que a gente sabe o do eixo X, o que é? Porque aí, sabendo do eixo X, eu vou saber onde o gráfico vai passar. Porque o gráfico da função afim é sempre uma reta, tá? Ou uma reta crescente, ou uma reta decrescente, tá bom? Nunca vai ser uma curva, uma parábola, ou algo diferente disso. Ou uma reta subindo, ou uma reta descendo. Então, para saber o valor do eixo X, é simples. É só pegar a função e igualar ela a zero, isso mesmo. Igualando ela a zero, a gente vai saber o valor onde passa no eixo X. Ó. Passa o 2 para lá, fica x igual a menos 2. Então, ó, no menos 2 aqui, eu vou marcar o meu segundo ponto aqui. Ó. Pronto. Feito isso, a gente pode ali, ó, no caso eu vou utilizar aqui uma reguinha. Vou puxar ela para cá. E ali a gente vai cortar o valor para ela ali. Assim, e aí vou passar uma retinha aqui, bem aqui, e a gente já descobre como é que a função se comporta. E aí você vai procurar um gráfico que tenha justamente esse desenho aí, essa imagem. Você não precisa fazer tabela, você não precisa fazer outra coisa. Simples, o valor que está fixo, o valor separado de letras, que não está grudado a ninguém, ele é o eixo Y. E o eixo X é quando você pega a função igual a ela a zero. Vamos fazer mais uma? Vou colocar aqui, ó, função g. G de x igual a 2x mais 2. Tá certo? Então, novamente, ó, ele vai passar no 2 também. Esse é o meu eixo Y. Vai passar lá no 2. Vou marcar novamente aqui, só que de laranja agora. E o eixo X é quando aquilo ali é zero. Então, ó, 2x mais 2 igual a zero. Passo o 2 para lá. Fica 2x igual a menos 2. Certo? Continuando aqui, ó, x vai ser menos 2 dividido por 2. Sinais diferentes vai dar negativo. Dessa vez ele vai passar aqui, ó, no menos 1. Pronto, vou passar ali a reta. E lógico, a gente tem que fazer isso observando as alternativas, que é o que vai aparecer, né? Então, eu vou passar aqui, ó, uma reta que encosta nesses dois pontos. E aí eu posso aumentá-la um pouquinho mais para cá. E pronto, a função que está em preto é a função f. E a função que está em laranja é a função g, tá certo?
Então, observe aí como é bem simples como você transforma uma função em um gráfico. E o gráfico da função afim, a função de primeiro grau também, é que elas são retas, tá? Parada para que você observe uma coisa. As duas funções foram crescentes, né? Vejam que a reta, indo da esquerda para a direita, ela está subindo, né? Quando é que a função vai ser decrescente? É simples. Olhando aqui de novo para a nossa estrutura, vou dar um zoom aqui, ó. Esse valor B nós descobrimos que é o valor do eixo Y. O eixo X é quando a função é igualada a zero. E esse A, o que é que ele representa? O nome dele é o coeficiente de angulação, né? Ou a coeficiente angular da função, que determina justamente em que ângulo essa reta vai estar posicionada. Então, se esse A aqui, se esse A ele for negativo, tá? Ela for, no caso aqui, a gente chama de menor do que zero, a função ela é decrescente, ela decresce. Agora, quando esse A é positivo, que foi o caso das nossas duas funções, né, o valor acompanhante do x é positivo, a nossa função será crescente. Basicamente isso. Com isso, você já consegue eliminar muitas funções também, porque vai ter lá alternativas com a função decrescente, né, uma reta bem parecida, só que descendo. Então, se a função ela será crescente se o valor que acompanha o x é positivo e decrescente quando o valor que acompanha o x é negativo. Basicamente assim. Então, dá um exemplo aí, Gutierrez, de como a gente tem uma função negativa, tá? Eu vou fazer aqui com outra cor para que a gente saia aí do preto e do laranja. Vou pegar aqui um verde, um pouquinho mais diferente. Vamos supor aí a função h de x sendo, vamos colocar ela decrescente, tá? Ó, menos 2x mais 1. Tá certo? Ó, primeira coisa, vamos lá. O valor 1 aqui é o nosso valor fixo e ele corresponde ao eixo y. Tá certo? Então, no eixo em pé, que é chamado de eixo das ordenadas, lá no pontinho 1, aqui ó, no 1, ele vai passar aí a minha reta do h, tá? Só com isso aqui já dá para saber. E agora, para saber onde ele passa no x, vamos igualar isso aqui a zero, né? Mais 1 igual a zero. Passa 1 para lá, menos 2x igual a menos 1. X sozinho agora, o menos 2 vai passar dividindo. Por que o menos 2 não virou mais 2? Ele não vira mais 2 porque a operação que ele está realizando é de multiplicação. Então, quando eu quero transferir ele meio que para o outro lado, ele vai trocar de multiplicação pela sua operação inversa, que é a divisão, tá bem? E nos outros casos é como se estivesse somando, vira subtraindo, subtraindo vira somando. Vezes vira dividir e dividir vira vezes, tá certo? Em outras palavras, antes que algum matemático, alguém que esteja me assistindo reclame também, é o mesmo que você está em uma balança, né, vamos dizer assim, e você divide dos dois lados, né? Tudo que acontece de um lado acontece do outro. Então, menos 1 dividido por menos 2, se eu tenho R$1 e divido para duas pessoas, dá 50 centavos, tá? Mas como os sinais aqui são iguais, isso aqui dá positivo mesmo. Então, o meu ponto será aqui, ó, um meio. Pronto. Agora que nós já descobrimos onde ela vai passar também no x, basta marcar lá o ponto. Ó, vai sair no meio. Dessa vez é meio positivo, tá? Ó, mais 0,5. Agora é só passar a reta ali, né? Eu vou pegar aqui a ferramenta e vou fazer uma retinha. Dessa vez decrescente, tá vendo? Ó, daqui até aqui. Então, ela vai ser decrescente. Vou aumentar ela aqui para cima. Só posicionar um pouco melhor e girar para que você possa entender. Isso, pronto. Então, essa reta verde, ó, decrescente, é justamente porque a função h de x tem ali o coeficiente a, o coeficiente que está grudado no x, sendo negativo. Se é negativo, a função é decrescente, tá bom? Então, vimos aí exemplos de funções crescentes e de funções decrescentes. Tudo isso no tópico, onde nós temos uma função e ele quer saber qual é o gráfico. Então, pode haver perguntas em concursos onde nós temos lá uma certa situação, onde tem uma função e você precisa escolher qual das alternativas tem o gráfico que melhor representa essa situação. Agora, e se for o contrário? E se nós temos um gráfico e eu quero tirar desse gráfico a expressão, né? Vou lá, vou colocar aqui meu plano cartesiano, tá? Mais uma vez, com x e y.
Isso. Vou puxar ele para cá. Pronto. Vamos dizer que já tenha um gráfico. Colocando aqui os eixos X e Y. Vou marcar aqui os pontos agora. Aqui é 1, 2, 3, 4. O centro é o 0, 0, tá bom? Aqui 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Para baixo também. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Vamos supor, vou passar aqui de vermelho, que a função seja a seguinte. Uma função que passa aqui ó, no menos 2 e corta ali no 3. Tá certo? Eu vou tentar aqui ó, colocar assim e vou puxar um pouquinho mais para baixo. Pronto, tá aí a função. Vamos dizer que ele já te deu o gráfico e quer saber uma função a partir desse gráfico. Né? Aqui ó, é um 3 e aqui é um menos 2. Como eu descubro? Primeiro vamos colocar a nossa estrutura. Né? A estrutura de uma função do primeiro grau, que é uma reta, ela é a função afim, né? É ax mais b. E lembra, o b representa diretamente o eixo y. Então eu já sei qual é o meu valor do b, né? O meu valor do b é o 3. O eixo y ali ele passa no 3. Então eu já sei que aqui é 3. Tá faltando então descobrir o meu a, né? Pronto, para descobrir o meu a. F de x também pode ser considerado como y, tá vendo? Se você quiser também trocar aí, em vez de f, x de x, você pode também chamar de y. Para descobrir o meu a, eu vou trocar ó, x e y por algum ponto no gráfico que ele me informe. Né? Então ele pode, por exemplo, informar esse pontinho aqui, um pontinho nessa reta vermelha aí em qualquer lugar, e você vai saber a coordenada. Como eu não coloquei nenhum outro ponto, o ponto que a gente pode utilizar é esse aqui, ó. O ponto onde está ali em cima do eixo X. Que ponto é esse? Em coordenadas, a gente tem o seguinte, ó, para o eixo X é menos 2, para o eixo Y é 0, tá bom? Ele está em cima do eixo, então ele nem subiu nem desceu. O primeiro valor é sempre o valor de X e o segundo valor é sempre o valor de Y. Então a coordenada daquele ponto ali é o menos 2, 0. Eu vou utilizar isso aqui, ó. Então no lugar de Y será um 0. E no lugar de x será um menos 2. Né? Como está multiplicando o a, ó, a vezes menos 2 mais 3. E vamos embora. Deixa o a sozinho. Nossa incógnita agora é um a, não é mais um x. Joga todo mundo para o outro lado, fazendo a sua operação inversa. Então, por exemplo, o menos 2 ele vai passar dividindo. Né? Dividindo. E o mais 3 vai passar o quê? Subtraindo. Tá? Troca o seu sinal. Esse zero aqui ele só vai fazer algumas continhas diferentes. Pode ser que ele interfira, mas nesse caso aqui ele não vai interferir. Então, ó, nós vamos ter aqui de um lado só o a e todo mundo sendo jogado para lá. Ó. 0 menos 3 dividido para 2. Então, o mais 3 virou menos 3 e o vezes menos 2 virou dividido por menos 2. Perdão, né? Não posso esquecer disso aqui. Então, qual vai ser o meu valor a? 3 dividido para 2, tá? Porque esse zero aqui ó, não vai fazer muita diferença. Né? 0 menos 3 é menos 3. 3 dividido para 2 é 1,5. Né? Pode ficar ainda 3 sobre 2? Pode ficar 3 sobre 2 também. 1,5 ou 3 sobre 2. Como os sinais são iguais, né? Ó, menos e menos, aí ele fica positivo mesmo. Tá? Então é 1,5 ou 3 sobre 2. Agora é só montar a minha função completa agora. Ó. F de x ou então y vai ser, o meu a eu descobri, tá aqui ó, o a, 1,5 x, porque o a fica grudado no x, e o meu b é o 3, né? Nós descobrimos aí o b é o 3, aqui ó, b é 3. Então vai ficar 1,5x mais 3, mas também pode estar na forma fracionária, tá? Ele pode estar assim ó, 3 sobre 2x mais 3. Então, pode ser que numa questão ele te dê um gráfico e te peça a função. Então, você fica atento aonde? Onde é que essa função corta no y? Ele é diretamente o valor do b, é o valor fixo, é o valor inicial, é o valor que não depende de nenhum outra grandeza. E o teu a, para descobrir, você vai pegar um outro ponto no gráfico. Mais um exemplo para a gente poder encerrar esse vídeo e fazer toda a parte teórica da função do primeiro grau, tá? Eu vou colocar mais uma função ali,
Nesse mesmo plano cartesiano, só vou trocar aqui a cor para uma cor diferente. Vamos utilizar aqui uma cor diferente do vermelho, vou pegar aqui o azul claro. E vou traçar ali uma reta no plano cartesiano, dessa vez uma reta decrescente, tá bom? Eu vou pegar um aqui que sai do número 1 e passa aqui no número 4, tá certo? Assim, ó, uma função bem inclinada. E vou puxar ela aqui para o outro lado também, assim, ó. Olha só. A função vermelha é a função f e a função azul eu vou chamar ela de g. Qual é o gráfico, ou melhor, qual a função que gerou esse gráfico aí em azul? Vamos lá. Onde ele corta no eixo y? Corta no 1, né? Então, a gente, ó, vou escrever aqui nossa estrutura. G de x, ax mais b. O b a gente acabou de descobrir, né? O b será o 1, né? 1 positivo, tá certo? Já descobrimos, então, o nosso b. Agora, para descobrir o meu a, eu vou pegar um outro ponto desse plano cartesiano. Eu vou pegar o ponto aqui, ó, onde corta no eixo x. Ó. Que ponto é esse? Aqui é o 4. Então, para x, ele é 4. Ó, 1, 2, pelo menos, perdão, ele é o 3, né? Para o x, ele é 3. E para y é 0. Tá? É 0 porque ele nem sobe nem desce. É muito interessante você pegar esses pontos assim. E aí a gente vai substituir na nossa função, né? Ó, vamos lá. Trocar aqui. G de x será da seguinte maneira. Deixa eu voltar aqui. No lugar de g de x, ele é como se fosse o valor em y, né? O valor em y aí é 0. Então vai ficar assim, ó, igual a 0. E o ax mais b, né? A é o que eu estou querendo descobrir. O x ali é 3. E o b a gente acabou de fazer ali, né? O b é 1. Então, vamos lá. Ax mais b. Ó. X é 3 e y é 0. O resultado é 0. Passa agora todo mundo para o outro lado. Ó. 1 positivo vai virar 1 negativo. E esse 3 multiplicando vai passar o quê? Dividindo, tá bom? E essa vai ser um tipo de questão que é melhor deixar em forma de fração. Vocês vão ver por quê. Ó. O a, então, vai ser o seguinte. Ó, o 0 já estava lá. O mais 1 vai virar menos 1. E o 3 multiplicando vai passar um 3 dividindo. Então, meu a vai ser menos 1 sobre 3. E eu vou deixar assim menos 1 terço mesmo, porque se eu dividir 1 para 3, dá 0,33333. Então, é melhor deixar a fração, porque aí você não corre riscos. Fazendo, então, nossa função, né? Chegando aqui no final dela, montando ela completamente, colocar um azul um pouco mais escuro, será g de x igual, quem é o meu a? Menos 1 terço, né? Menos 1 sobre 3x, que também pode ser escrito como só menos x sobre 3 também, tá? Esse x vezes 1 aqui fica menos x mesmo. Mais o valor de b. O valor de b é 1 positivo, tudo bem? Então, mais 1. Pode ser escrito tanto da primeira forma aqui, quanto da segunda. E assim você descobre, ó, a partir de um gráfico, a gente descobriu qual foi a função que gerou esse gráfico, tá bem? Então, esse é um resumo, né, do que você precisa saber sobre funções, né, a introdução das funções e a função do primeiro grau. Né? Os coeficientes são muito importantes, onde o coeficiente a, grudadinho no x, é sempre o valor variável que depende de alguma coisa, e você vai notar isso no texto da questão. Já o valor b é chamado de valor fixo ou valor independente, porque independente de qual seja o x, ele vai ser aquilo mesmo, fixo, parado e não muda de jeito nenhum, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aberto um pouco mais a sua mente sobre as funções. E nós vamos ver isso na prática na aula sobre exercícios, tá bom? Até a próxima e bons estudos!